hoje em pé, porque eu acho que eu vou conseguir melhor resultado. Professora? Eu vou trabalhar em pé, não sei, vou ver aqui. Talvez depois eu fique em pé, tá bom? Eu deixei sem fundo, imagem de fundo, deixei só na real hoje, porque na hora de executar uns experimentos aqui, a imagem de fundo atrapalha, certo? Ela fica desfocada. Então, por esse motivo, eu deixei sem nenhum fundo aqui. Nós vamos trabalhar com a imagem real do lugar onde eu estou, tá? Que vai favorecer os nossos trabalhos. Bom, gente, então, sejam muito bem-vindos. Uma linda tarde para todos vocês. Que tenham sucesso nos estudos nessa tarde. Que seja uma tarde bastante proveitosa. Lembrando que ontem nós já não tivemos aula, porque foi o dia do simulado de redação, muitíssimo importante, né? Vocês sabem que vale metade da nota de todas as disciplinas, né? Então, o que nós fizemos ontem foi muito importante para todas as disciplinas. E aí, nós temos, então, a aula de hoje. Semana que vem, nós temos duas aulas na terça e uma na quarta. E aí, na outra semana, já tem provas. Então, o que eu proponho? Hoje, e um pouco na semana que vem, nós vamos trabalhar conteúdo novo, e na última aula eu quero trabalhar mais fazendo uma revisão com vocês, preparando para a prova. E hoje, então, como nós ainda temos um tempinho, né, a mais para chegar lá nas provas, e já passei as orientações, eu peço agora, que já tem mais gente, quase 40 pessoas, eu peço que os senhores fiquem atentos, né? O trabalho que eu pedi é um trabalho que não gasta tanto tempo para você fazer. Faça ele até sexta-feira da semana que vem, me envie para não ficar acumulado, misturando com o período que você tem que se dedicar às provas, certo? Porque depois, na outra semana, na terça-feira, dia 18, já é prova. Então, vamos fazer tudo isso assim, sem deixar acumular, para não ficar gerando estresse à toa, né? Vamos fazer tudo dentro do tempo certinho, sem maiores problemas. Passei as orientações, eu tenho esclarecido algumas dúvidas para muita gente que tem me procurado no celular também. Já recebi vários trabalhos, mas ainda tem muita gente a entregar o trabalho. Quero parabenizá-los pela execução do simulado ontem, né? Eu soube que muitos, às vezes, demoraram um pouquinho mais, mas conseguiram realizar com sucesso, né? Não sei qual é a qualidade do texto, mas todo mundo conseguiu fazer. Então, parabéns por isso. A gente não pode realmente deixar de colocar em prática as nossas atividades previstas. E hoje, então, nós vamos estar falando um pouco sobre a atmosfera. E eu vou colocar aqui um slide para vocês, né, para que a gente possa compartilhar, mas antes disso, eu já vou estar compartilhando com vocês o link da frequência, tá? Que aí os senhores já podem estar acessando e já pode ir fazendo a frequência. Como o nosso tema que nós estamos começando hoje sobre a atmosfera, eu proponho que a nossa palavra-chave seja atmosfera, ok? Certinho? Certo. Professora, Ah, no trabalho, a gente já vai ter que começar o... Como é que fala? A gente já vai começar fazendo ele, falando do nosso nome, de que sala nós é? igual vocês se apresentam na sala. Fulano de tal, da turma tal, do colégio tal, estou apresentando o trabalho de ciência sobre... E aí você explica, você começa a apresentar. Professora, o formulário já era para estar aberto, não era? O formulário para frequência, É, porque ela está falando que esse formulário não existe. que não existe, É, lá, olha No lá, meu tá falando que não tá aceitando resposta. o Ué, meu O meu não tá existe. falando que não tá sem resposta. O meu tá falando que não existe. não, mas ele existe, eu gerei ele, foi hoje. Então, vamos fazer o seguinte. Professora, só que não aceita.
Tá, então nós vamos fazer o seguinte, deixa quieto, deixa esse link aí, deixa ele quieto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou elaborar outro link assim que terminar a aula e vou postar lá no grupão do 7º ano, no grupo de Zap. A palavra-chave continua sendo essa, atmosfera. E aí eu vou dar um tempo, então, se a nossa aula vai terminar 3h25, eu vou dar um tempo até 3h40 para vocês entrar lá e fazer a frequência. Tudo bem? Atmosfera? Tudo. Então, tá bom. Então, deixa quieta a frequência. Se esse link não funcionou, eu não sei por qual motivo, mas ele existe sim, ele foi gerado hoje e aparentemente estava tudo ok. É por Tá? causa que não tá no tempo de abrir, professor. E quando ficar no tempo, aí ele dá para entrar. O quê? Alguém conseguiu entrar? Que horas você pôs para abrir? Eu pus para abrir exatamente 2h50. Ah, então não sei não. Pois é, então deixa quieto esse link, não se preocupe, e eu vou gerar um outro, terminando a aula, eu vou gerar um outro e vou colocar lá no grupo do Zap, do 7º ano, combinado? E a palavra-chave permanece essa mesma, a atmosfera. Não vou citar lá qual que é a palavra-chave, tá bom? Muito bem, então vamos compartilhar o nosso slide. Vamos lá. Deixe-me ver, aqui não está funcionando, peraí. Vamos tentar de novo. Vamos ver se agora vai. Ainda não, mas que coisa, né? Que coisa. Tá grilado comigo isso aqui, não está querendo funcionar. Agora vai. Compartilhou com vocês? Alguma hora chegou aí? Não, professora, nem só carregar para apresentar. Agora sim. Agora sim. Então, agora? Ah, que bom, então. Então, vamos lá. Ó, então, olhando aí para esta imagem, a nossa aula começa, então, com essa análise aí desta imagem. Esta fotografia mostra uma paisagem da região dos Alpes, né? E aí, vamos ver o que tem nessa imagem. Nós temos montanhas, temos muita vegetação, Casas, temos casas, água, temos Tem água, o que mais? um rio ali, né? Que é água. Tem gelo em cima da Tem montanha. neve, né? Nas montanhas. Isso, tem neve. E tem um espaço grande que fica preenchendo, sendo preenchido por ar, né? Todo esse espaço aí preenchido por ar é um constituinte da atmosfera, por assim dizer, né? Nós vamos falar um pouco sobre todo esse ar que está envolvendo todo esse espaço aí, né? Sobre as montanhas, na terra, dentro da água, entre as construções, né? Entre os seres vivos, por todo lado tem uma grande quantidade de ar preenchendo todo esse espaço ao redor de tudo, não só nessa paisagem, mas em toda a superfície da Terra, né? Tem uma camada de ar que envolve essa Terra. Nós vamos falar exatamente sobre esta camada de ar que está aí, então, envolvendo toda a superfície terrestre. Lembrando de um detalhe, a Terra, ela exerce uma força de atração sobre os corpos, e essa força nós chamamos de força da gravidade, ou força gravitacional, não é mesmo? Todo mundo já ouviu falar disso, né? E é exatamente devido à ação da gravidade que uma camada gasosa, né, o ar que nós falamos, ela fica retida ao redor da Terra, formando o que a gente chama a atmosfera, que é o assunto da nossa aula de hoje. Lembrando que a atmosfera da Terra, ela se estende por centenas de quilômetros, subindo, né, da superfície da Terra, né,
vários e vários quilômetros aí para cima, né? Ainda continua sendo a atmosfera. E conforme vai aumentando essa altitude, aos poucos vai se tornando menos concentrado, né? Até o oxigênio deixar de existir, né? E dando lugar, então, ao grande espaço vazio, entre aspas, que a gente chama de espaço sideral. As características da atmosfera, elas também vão mudando em relação à distância da superfície terrestre. Quanto mais ela vai ficando longe, vai ficando camadas com características diferentes. Nós vamos falar mais especificamente de 5 dessas camadas distintas. Deixa eu mudar o slide aqui para vocês verem. Olha, nós vamos falar da troposfera, da estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Então, são essas as 5 camadas que nós vamos estar comentando hoje. Sim. Professora, a atmosfera, então, é formada por 5 camadas? 5 camadas, né? Que são essas aí, lembrando que nós vamos falar de cada uma delas, mas a principal que nós vamos estar falando por hoje, vamos falar mais da troposfera, que é essa que tem muito oxigênio, que está aqui pertinho de nós, né? O ambiente onde a gente vive. Professora, eu estou aqui pesquisando um pouco aqui sobre a atmosfera. Aqui diz assim: a atmosfera pode ser dividida em 5 camadas. E assim, o que a senhora falou aí, né? Uhum. Esse nome, troposfera, significa esfera turbulenta, pois é ao longo dos seus aproximados 12 quilômetros de espessura, onde ocorrem quase todos os fenômenos meteóricos, meteorológicos. Uhum. Chuvas, trovões, raios, mudanças de temperatura, tudo vai acontecer nessa região, da chamada troposfera. Há alguns livros, há alguns escritores que falam assim que pode chegar até uns 15 quilômetros aí para cima da superfície da Terra. E isto medindo a partir do nível do mar. Porque já imaginou, se você estiver lá no alto, lá do Alasca, por exemplo, aí já é menos altura, né? Você já está numa altura grande em relação ao nível do mar. Então, daquele topo da montanha para cima, até chegar ao final da troposfera, vai ser um espaço menor, certo? Sim. Vamos pensar assim, dessa maneira. Ele está no nosso livro de ciência, professora? No livro de vocês, se vocês abrirem lá no capítulo 5, mais exatamente na página 114, vocês vão achar do que eu estou falando. Vocês têm o livro aí, se vocês quiserem até acompanhar, esteja à vontade. Tá? Eu vou estar mostrando aqui no slide também tudo. Eu vou lá pegar. Professora, o que é esse negócio aqui parecendo um castelo na mesosfera? Eu vou falar sobre cada uma, deixa eu ir chegando passo a passo, que vocês vão entender melhor, tá? Só um instantezinho, eu vou indo passo a passo para a gente não pular as coisas, depois a gente ficar perdido um pouquinho no caminho aí, tá? Então, lembrando, ó, quanto mais próximo da Terra você tiver, nós estivermos falando aí dessa atmosfera, se você tiver, quanto mais perto da Terra, você vai ter uma concentração maior de oxigênio e de outros gases. Por isso, nós vamos dizer assim que a densidade vai ser maior. E se nós olharmos as 5 camadas, a camada mais densa, ou seja, mais pesada, mais cheia de uma variação de gases, é justamente essa troposfera, que é a que está mais pertinho da Terra, que envolve diretamente a crosta da Terra, tá? Bom, quando a gente fala de tudo isso, né, nós poderíamos dizer assim, que apesar de nós, os seres humanos, nós vivermos mergulhados nessa troposfera, nós só percebemos a existência do ar em determinados momentos, né? Quando, por exemplo, quando o nosso corpo precisa respirar,
né? A gente vê os movimentos respiratórios, a gente sabe que ali tem vento, ou ainda os cabelos balançando, a roupa balançando, as folhas da árvore se mexendo, né? As aves voando. É aí que a gente percebe, então, a presença do ar em todos esses ambientes. Mas, às vezes, a gente, apesar de respirar e usar desse ar que está aí na troposfera o tempo todo, a gente nem lembra que existe atmosfera, né? Agora, é importante a gente observar que vento nada mais é do que ar em movimento. Quando esse ar fica em movimento, é que ele vai balançar os cabelos, as roupas, as folhas das árvores e assim por diante. E esses ventos podem se movimentar em velocidades variadas. E o que faz ele se movimentar? O normal é que esse ar ele vai sendo aquecido mais próximo da superfície da Terra, justamente porque o Sol aquece o solo. Quando aquece o solo, automaticamente vai aquecendo o ar que está ali próximo. A tendência é, quanto mais quente, mais leve esse ar vai ficando. Então, a tendência é esse ar que esquentou na superfície sobe, o ar mais frio desce. E assim vai formando um movimento igual nós vimos acontecer dentro da panela que a água vai ferver. Né? Movimentos de correntes de convecção. Igual também nós falamos do ar condicionado. O ar quente, que está junto de nós, tem a tendência de subir. O ar frio, que vem do ar condicionado, é mais pesado, ele desce, e assim vai movimentando até refrescar o cômodo todo. Assim, na natureza também, né, todos os espaços aí da troposfera, o ar entra em movimento, formando as correntes de ar, ou seja, os ventos, a partir dessa mudança de temperatura desses gases na superfície da Terra. Aqueceu, subiu, mais frio, desceu, e assim vai fazendo todo esse movimento de subida e descida, corrente de ar que sobe, corrente de ar que desce, tá? E assim os ventos movimentam e às vezes você até percebe uma corrente de ar mais fresquinho que passa pela gente. Você está aí embaixo de uma árvore, de repente vem um ventinho mais fresquinho. Significa que é desse vento que estava mais alto, né, de gases que estava mais alto e que desceu. E o calor que tinha aquecido os gases aí na superfície da Terra fez os gases quentes subir. E a gente sente esse movimento, esse ventinho. Dependendo da intensidade desses ventos, podem causar danos muito graves, como, por exemplo, os tufões, os furacões e assim por diante, né? Podem causar problemas muito sérios em alguns ambientes. Agora, eu gostaria que vocês olhassem estas figurinhas aqui, ó. Justamente por causa dessas correntes de convecção, é que as aves conseguem planar voo e que aqui também, ó, o asa delta consegue planar voo por uma grande distância, né? Até que a pessoa que está aqui nesse equipamento possa então fazer um pouso, né, e voltar ao chão firme. É graças a esses movimentos que acontece tudo isso, tá? Se não tivesse essas correntes térmicas, ou seja, as correntes de ar, onde ar quente sobe, ar frio desce, não daria para fazer esse equilíbrio aí. As aves, você vê às vezes, é muito comum aqui a gente observar o urubu voando. Ele bate asas um pouquinho e depois fica de asas abertas e continua indo, né? Pelo caminho afora, indo no espaço. Isso por quê? Porque ele está planando o voo devido a essas correntes de ar. Só assim ele consegue fazer professora, movimento. Por causa que tem, tipo, como se fosse correntes de ar quente, né? E aí eles vão para aquele lugar e é como se fosse um tornadinho. E aí eles vão lá e eles começam a planar, por isso que eles ficam rodando, né? É algo assim, não é? Isso, eles planam sem ter que bater asa, eles seguem como se estivessem sendo carregados pelas correntes de ar.
A corrente de ar ajuda eles a se movimentar, certo? Quem tiver com o livro, dá uma olhadinha aí numa imagem. Eu até pus a imagem aqui também, ó. Aqui. Só que eu pus outra, não a mesma imagem que está no livro, certo? Então, quem gostaria de ler esse texto? Eu, professora, Posso ler, lateral professora? Então, leia. Felipe Gabriel? na Professora, camada faz de assim, ar eu da... posso ler a... Eu Você lê o posso ler segundo os... parágrafo. Ah, tá bom. Não, professor, eu queria ler o slide 6. Ah, tá. Então, vamos lá. Pode ler. Na camada de ar da troposfera ocorrem constantes deslocamentos de massas de ar em todas as direções, resultado das diferenças de temperatura e pressão das regiões. Esses deslocamentos costumam ser aproximadamente paralelos à superfície da Terra e também constituem os ventos. O vento é, portanto, o deslocamento de certa massa de ar em relação à superfície da Terra. Isso. Quem é o outro aí que ia ler? Era o Felipe Gabriel, professora. Então, manda ver, Felipe. Não esses, né? Isso. Esses ventos podem correr por toda a troposfera com diferentes velocidades. Algumas vezes atingem alta velocidade, formando furacões, ciclones e tornados, que podem causar grandes desastres. Bom, aí então essa imagem que eu coloquei para vocês, ou a imagem que está no livro de vocês, é resultado então desses ventos fortes demais, que destroem construções, plantações e causam muitos danos. Esse aí é um exemplo. Muitos danos à No Brasil, sociedade humana, né, quase que não existe professora? ventos tão fortes assim, não existe furacão, Professora. né? Então, Alguns no caso, ciclones, tornados, até que pode acontecer, mas furacão professora, mesmo nunca aconteceu. Oi. então, no caso, esses ventos, os ventos muito fortes, né, eles podem causar vários danos à nossa sociedade, à sociedade humana, né? Se for assim, um vento muito forte, né? Mas no Brasil, pelos movimentos das correntes de ar, a localização, né? Com relação aos caminhos que os ventos fazem, né? A localização na Terra, a região mais próxima, mais longe ali da região equatorial, tal, tudo isso vai favorecer no tipo de movimento, devido à pressão, devido até a questão da umidade também do ar, pode influenciar um pouquinho aí. E aqui, então, no Brasil, normalmente não forma furacão. Já teve na região sul, em alguns lugares na região nordeste, alguns lugares que teve ventos muito fortes que acabaram destruindo algumas construções, né? E até aqui, às vezes, tem tempestade, mas não assim tão forte igual um furacão. Não passa de um tornado, alguma coisa assim, né? Um pequeno ciclone de menor intensidade, que acaba causando alguns problemas, mas nada assim tão grave, igual a gente ouve de vez em quando, falando nos Estados Unidos, por exemplo, é muito comum a gente ouvir falar de furacões que está devastando algumas áreas, né? Algumas regiões. Aqui, normalmente, não tem. Certo? Bom, mas vamos pensar então numa outra coisa. Se, por exemplo, você respirando, você sabe que ali tem a presença de ar, porque você está utilizando esse ar para você respirar, mas ar você não vê, você vê a ação do ar, né? Então, uma coisa é certa também: o ar ocupa lugar no espaço. Até aqui tá tudo bem? Todo mundo tem certeza disso? Sim, professora. Sim, deixa eu tirar isso aqui então para fazer uma professora. representação para vocês. Tá, todo mundo voltou à tela normal, né? Então, olha só, uma coisa é certa: o ar ocupa lugar no espaço. O ar está presente por aí
né, na superfície da Terra, ele é importante, especialmente com uma boa concentração de oxigênio, para nossa manutenção da vida. Se a gente para de respirar, a gente morre. Esse ar, apesar da gente nem dar muita moral, nem prestar muita atenção nele, apesar de que nos últimos tempos, com essa história do Covid e a dificuldade respiratória, a gente tem dado mais atenção a essa questão do ar, né? A importância do oxigênio. Nós vamos fazer, então, um experimento aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer esse experimento sem fazer muita bagunça aqui. Espera aí. Deixa eu pôr umas coisas aqui. Ó, eu vou colocar uma vasilha aqui para ficar mais alto um pouquinho. Acho que assim vai ficar bom, vocês vão conseguir ver. Estão vendo essa vasilha com água? Ó, aqui uma vasilha pus de vidro. Pus de vidro, eu espero que eu não vou deixar essa vasilha cair aqui e derramar água no lugar indevido, né? Agora, quero que vocês olhem isso aqui, ó. Um copo, eu fixei aí dentro, ó, um punhado de algodão. Pus uma fitinha aqui no fundo, né, por dentro, para o algodão ficar fixo aí no fundo. Ó, uma camadinha, uma certa grossura de algodão aqui dentro. Agora, olha o que eu vou fazer. Eu vou mergulhar esse copo, assim, na vertical, dentro dessa água. E nós vamos ver o que vai acontecer. Eu já sei o que vai acontecer, professora. Eu já fiz esse experimento. Ó, foi até lá no fundo. Agora eu vou tirar. O algodão não molhou. Não molhou. Olha lá. O Porque entrou água, o ar dentro do copo. Eu já vi esse experimento, professor. É tipo você enganar seus amigos, fingir que você tá fazendo mágica. Pois é. Quem olha aqui dentro vai falar assim, perguntar, o que tem aqui dentro? Vai falar assim, tem algodão, o que mais? Um pedacinho de fita, o que mais? Nada. Tem sim. Tem ar, está cheio de ar aqui dentro. Ô, professora, eu já fiz esses truques já, não esse, mas alguns parecidos com esse, que entrar e já postei com meus colegas, e aí eu ganhei dinheiro. Eu já fiz esse também. Professora, a senhora colocou lá a lista dos trabalhos, né? Uhum. Eu queria saber se eu posso trocar. Depois da aula, vamos conversar no Zap? Pode ser? Pode ser. Então, tá bom. Bom, gente, então, aqui está. Não molhou o algodão. Como vocês podem ver, tá sequinho aqui, ó. Vou tirar para vocês verem, ó. Aqui, ó, sequinho, ó. Não molhou. Sequinho, sequinho. Tá, por que aconteceu isso? Porque a massa de ar que estava já preenchendo o restante aqui do copo, quando eu virei ele, né, essa massa de ar continuou aqui, junto do algodão. E a água não conseguiu chegar lá. Não conseguiu porque entre o algodão e a água havia uma massa de ar. E a massa de ar, então, preencheu o restante do espaço, não dando lugar para que a água pudesse entrar dentro do copo. Agora, se eu colocar o copo assim, deitado, vai molhar o algodão? Vai, porque vai entrar água. Vai, porque o ar vai sair e a água vai entrar. Né? Se o ar sair daqui, vai dar espaço para a água entrar. E aí vai molhar, sim, esse algodão. Então... É igual, por exemplo, a senhora já assistiu o filme lá, Piratas do Caribe? Uhum. Tem uma parte lá, não sei qual que é se é o 1 ou 2, o filme, mas tem uma parte lá que eles vai andando debaixo do mar, mas eles colocam uma canoa, aí eles ficam lá respirando lá debaixo do mar. Achei aquilo lá muito top. Aí, o ar que estava lá debaixo da canoa, né? Que eles vão estar utilizando. A hora que acabar esse ar, acabou a festa. Pois é. Aí isso é interessante, professora, porque aí depois que eles saem, eles conseguem. Aí o ar entrou e aí eles conseguiram respirar.
Aí a única coisa que estava molhando era o corpo deles. Tá. Então, vamos lá, ó. Nós vamos agora compartilhar de novo o slide. Eu vou passar a ver com vocês um pouco sobre a composição do ar. Qual que é a composição desse ar que está aí conosco? Então, olha só. Quem é o próximo que queria ler? Eu, professor, eu tinha pedido para a senhora, depois do Felipe Gabriel e do... Então, pode ler. A composição da troposfera, a composição da troposfera, camada onde está a maior parte da mistura de gases a que costumamos nos referir apenas como ar, é a seguinte: em 100 litros de ar seco não poluído, um pouco mais de 20 litros são formados por gás oxigênio e cerca de 0,03 litro por gás carbônico. Pouco menos de 80 litros são formados de gás nitrogênio e há ainda outros gases em quantidades muito pequenas. Isso. Então, olha só. Olhando nesse gráfico aqui, ó, nós temos de verdinho o percentual de oxigênio. Aqui no texto, nós falamos que de 100 litros, que seria 100% de uma quantidade de gases da atmosfera, gás seco, né, ar seco e não poluído. Poluído aí muda um pouco a composição, mas sem poluição. Então, nós temos aproximadamente 21% que é oxigênio, que é o representado de verdinho. Temos esse tantão aqui, ó, de azul, aproximadamente 78%, que é o gás nitrogênio. E mais ou menos 1%, que é 0,03%, que é gás carbônico, e o restante é esses outros gases. Hidrogênio, hélio e tantos outros gases que existem por aí. Então, como vocês podem ver, a maior parte do gás atmosférico é nitrogênio e oxigênio. Nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre cada um desses gases e o quanto eles são importantes para a manutenção da nossa vida. Bom, falando do oxigênio, ó, o oxigênio, que nós falamos que é mais ou menos 21% da composição da atmosfera, ele está presente não só aí na atmosfera, mas está também no meio da terra, prova disso as minhoquinhas estão sobrevivendo aí, né, na terra, também dentro da água, porque os peixes vivem lá e eles respiram também, eles precisam respirar para sobreviver, assim como as minhocas também estão dentro da terra, e se elas não respirarem, elas vão morrer, né? Nós, seres humanos e tantos outros seres, né, tantos outros animais, plantas que estão na superfície da terra, também vão respirar, né, e precisa justamente desse oxigênio para respirar, para manter a sua vida, né? Quando a gente para a utilização desse oxigênio, obviamente, é em poucos minutos e a nossa vida vai perecendo, né? A gente não consegue se manter. Sim. A senhora pode mandar a chamada no chat? Pode o quê? Mandar a chamada no chat? Eu vou mandar para vocês lá no grupo de Zap, vou elaborar outro link e vou mandar, porque esse link aí não quis funcionar bem. Não sei o que aconteceu, mas ele não quis funcionar. Eu vou mandar outro lá no grupo e vocês vão fazer a chamada até 3h40. Por aí vocês fazem, tá? Professora, se a senhora quiser, eu faço para a senhora o link e mando no chat. Eu vou fazer um já agora, porque ele fica registrado já com as frequências, tudo aqui para mim. Professora, e o peixe, para ele respirar debaixo d'água, ele tem algo especial, que eu esqueci o nome. Ele tem as brânquias que conseguem, então, capturar as moléculas do oxigênio dissolvido na água e transferir para a corrente sanguínea dele.
né? As minhoquinhas respiram pela pele, a pele dela é úmida e o oxigênio que está misturado entre os grãozinhos de terra consegue, então, passar para a corrente sanguínea, da pele da minhoca para a corrente sanguínea, e assim fazer com que todas as células da minhoca ou com as células dos peixes conseguem receber o oxigênio. Células sem oxigênio morre, tá ok? Então, o oxigênio é fundamental para a manutenção da nossa vida. Ah, mas como que acontece esse processo? Muito bem. Eu vou falar assim, breve, porque a aula já terminou, e aí na próxima aula eu vou continuar falando de tudo isso aqui. Então, o ar vai entrar em nosso corpo através do nariz, né, da boca, ele vai até os pulmões. Quando chega nos pulmões, ele vai passar para a corrente sanguínea e o sangue vai carregar esse oxigênio até as células. Lá nas células acontece uma reação onde o oxigênio reage com a glicose e outras substâncias, produzindo energia, né, para a manutenção da nossa vida, só que isso é um processo bem lento. E nessa produção de energia vai também liberar gás carbônico, que volta com o sangue para o pulmão e do pulmão é jogado para fora. Certo? Na próxima aula, nós vamos dar sequência falando de uma maneira mais aprofundada sobre o assunto. Ok, gente? Professora? Sim? Não. Pode dizer o que foi? Depois que eu terminar de gravar, aula, só me explica. Só me fala. Tudo bem. Muito bem, gente. Então, assim a nossa aula chegou ao fim, né? E eu vou agora já elaborar o outro link, mandar para vocês no grupo. Entrem lá, faça a chamada. Qual que é a palavra-chave? Atmosfera. Isso mesmo. Qual que é a palavra-chave, professora? Atmosfera. Muito bem. Então, gente, ó, beijo no coração. Qual que é a Até mais. palavra-chave, professora? Professora, Tchau, tchau. Vou elaborar, vou mandar agora para vocês, tá? professora, Oi. Tchau, professora. professora. Sim. Professora. Falar. A senhora já viu aquela